Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Por favor, por gentileza. Exatamente. E o nome da Irmandade, para deixar bem claro, é Alcoólicos Anônimos e não Alcoólatras Anônimos, tá bom? É, igual teve gente que mencionou. Foi mencionado aqui também. Nesta mesma rádio, né? Então, só estamos esclarecendo, porque às vezes a mensagem acaba vindo distorcida e as pessoas pensam uma coisa que não é. Então, a não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhuma entidade, nenhum movimento político, nenhuma organização, instituição. Não apoia nem combate quaisquer causas. Autossuficientes, né? Muito bem. Então, surtiu, né, essas dúvidas, né? Vieram falar para nós, né, de algumas dúvidas que o pessoal estava tendo, né? Inclusive recebemos um telefonema aqui na rádio falando que uma senhora que fez uma doação, né, e queria trazer aqui porque a Alcoólicos Anônimos pediu. Não, aliás, acho que ela falou Alcoólatras Anônimos pediu uma doação, né? Alcoólatras Anônimos não existe. A Irmandade chama Alcoólicos Anônimos e ela não recebe nenhum tipo de doação. E quando alguém quiser falar de Alcoólicos Anônimos em outro programa, nós temos os membros, né, servidores aqui no Grupo Capivari, o RSG, que é o representante de serviços gerais, o RSG suplente, temos também o secretário, tesoureiro. Então procurem esses membros que estão capacitados a falar, e o CTO também. Essas pessoas estão capacitadas e preparadas para falar sobre a e em nome de a. Então procurem essas pessoas, tentem não falar de Alcoólicos Anônimos sem ter conhecimento, né, profundo, porque vai sair caca. Certo. E se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser qualquer informação a respeito especificamente de Alcoólicos Anônimos, o linha de ajuda aqui em Capivari é o 99461-1839. É só entrar em contato, um companheiro habilitado e com capacidade de falar a respeito da Irmandade vai atender vocês e vai tirar qualquer dúvida, enfim, e vai também passar endereços e horários de reunião, tanto aqui quanto na nossa região aqui, que é, graças a Deus, muito cheia de reuniões aqui na nossa região, Capivari, Piracicaba, Tietê, Santa Bárbara, Americana, enfim, né, Porto Feliz, estamos aqui, ó, com mais de 50 grupos aqui no entorno imediato da cidade de Capivari, tem mais de 50 grupos, então não vai faltar. Se você tem um pouco de vergonha, porque, eu sou daqui de Capivari, Marcão, mas eu tenho vergonha de ir lá no ar, sabia? Então temos outras reuniões em outras cidades, vai lá você vai ser mais anônimo, se você preferir, né? Depois você perde a vergonha e vai aparecer lá na porta do ar, que eu tenho certeza, né? Não tem esse problema. Isso aí. Ele ficar na porta no bar, não tem vergonha. Na porta de bar, entrando debaixo da ponte, não lá pra usar droga não tem vergonha, mas pra ir no NA ou no AA tem vergonha, né? Vamos ver eu lá no AA. Vamos descobrir que eu sou alcoólatra, ou vou ver eu no NA, vamos descobrir que eu sou nóia. Pô, ele já sabe, filho. Esse é o André, infelizmente eu não gravei aquele comecinho que a gente falou, então esse é o programa Independência do dia 9 de fevereiro de 2020. Já começamos quente hoje. Já. Opa, puxão de orelha. Chegamos aqui com a notícia de uma ligação e já ficamos bravos. Mas tá tudo certo. A gente passa da água pro vinho, não, do vinho pra água em 2 palitos também. Pra gente entrar num clima relaxadinho, vamos ouvir uma música, chama Esperança, do Aliados. Muito legal, boa, André. Relaxa, Marcão, relaxa. Tô relaxado. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem. Chegamos de volta. Agora estamos relaxados, já rimos bastante aqui, puxão de orelha já passou. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Andrezão.
Tudo de bom. Tamo junto. Bom. Tamo junto. Vou mandar um abraço. Provavelmente já tá ouvindo, não mandou mensagem aqui. Mas aquele nosso amigo de todo domingo, o companheiro Borracha. Borracha. Daqui a pouco ele tem que mandar um áudio lá que ele prometeu, né? Eu vou ligar pra ele e vou pôr ele ao vivo aqui. Boa ideia. Legal. E mandar um abraço pro Jurandir, que esteve aqui no programa 2 fins de semana atrás. Verdade. Abraço. Com a família dele acompanhando o programa Independência. Maravilha. Tamo junto, Jurandir, meu querido. Tamo junto mesmo. Precisou, chamou. E enquanto você vai lendo alguma coisa, passando alguma mensagem aí de recuperação, eu vou fazendo contato aqui com o nosso amigo Borracha lá de Santa Bárbara do Oeste. Eu tô meio encantado com esse novo livro que eu na verdade, o Christian, quando veio aqui, ele me deu esse livro de presente, né? Esse, O Elefante na Sala, e mais um que eu não lembro. Do Fundo do Poço à Recuperação. Do Fundo do Poço à Recuperação é esse que eu tô encantado ultimamente. Então é o... Que eu abri ele. O Elefante na Sala, né? Também. E tinha mais um, só que eu não lembro. Eu não lembro também qual é. Eu não sei qual que era. Aliás, eu perdi, ele devia estar aqui, mas tudo bem, depois eu acho. E esse livro, Do Fundo do Poço à Recuperação, a Laura Maffei. Laura Maffei era uma ex-usuária de drogas e álcool, né? Ela ficou 18 anos, uma trajetória majoritariamente de derrotas, né? Ela conta toda a história dela no livro. Aliás, ela é uma pessoa muito corajosa, na minha opinião, porque não é fácil você se abrir e contar, né, que você foi uma pessoa que se derrotou através de álcool e droga, né? As pessoas ficam com muita vergonha de falar sobre isso e tentam se proteger através do anonimato, né? É porque tem muito preconceito, né? Você fala que você é um adicto, um alcoólico em recuperação, você não arruma nem emprego, né? As pessoas já acham que você é nóia, ladrão. Já esconde a sua carteira quando te olha, já te olha torto. Realmente, a sociedade realmente ainda não tem muita informação. E uma pessoa assumisse. Aliás, eu confio muito mais num adicto em recuperação, num alcoólico em recuperação, do que muitos normóticos por aí, que nunca acho que não tiveram problema com álcool e droga, né? Porque quando o cara bota esse componente em recuperação, significa que o cara tá numa irmandade de 12 passos, significa que ele tá com um programa que vai ajudar ele a ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso são pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio de ter um programa de recuperação em que a pessoa se compromete a se conhecer melhor a cada dia, a se modificar e a cada dia tentar tirar um pouquinho dos seus defeitos de caráter. Aí, geralmente, a pessoa que não tem um programa, nunca teve problema com álcool e droga, não conhece os 12 passos, continua sempre aquele mesmo lixo. Vai continuar sendo o mesmo cara, vai nascer síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim e vou morrer sempre assim, né? E no entanto, quando o componente em recuperação está na boca do cara, eu falo, não, eu sou um adicto em recuperação, eu sou um alcoólico em recuperação. Esse cara aí eu confio. Eu acho mais confiável um cara desse do que muitas pessoas, inclusive alguns da minha família lá, hein? Tem uns lazarentos lá da minha família que não dá pra nem dar as costas pros caras, hein? Negão. E a Laura Maffei, essa senhora, jovem senhora, escritora desse livro, Do Fundo do Poço à Recuperação, ela, depois que ela ficou limpa, que ela ficou sóbria, ela se graduou em pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduação em psicologia multifocal, consultor em dependência química, ampla experiência em tratamento, prevenção, tem 2 filhos, foi pra vida, começou a viver de verdade, foi pra cima. E ela tem um canal no YouTube, quem quiser conectar lá, chama Maffei Manda Real. Aliás, outro dia eu fiquei fã dessa mulher, eu entrei lá, tem cada vídeo bacana, cara. Ela dá puxão de orelha, parece. Dá vários puxão de orelha lá e eu me identifiquei bastante com alguns vídeos que eu vi lá. Então quem quiser conectar lá no YouTube, no Maffei Manda Real, vocês vão conhecer essa jovem senhora de quem eu estou falando. E no capítulo do livro dela, Fé, o alimento espiritual que alicerça, renova e constrói,
ela tinha falado sobre 2 quadros que um palestrante uma vez falou sobre dependência química para ela, e ela colocou no livro dela, né? Que a dependência química tem um fluxo que é espiritual para mental e para físico. E o processo de recuperação é o inverso, do físico para o mental para finalmente o espiritual. E eu achei isso bem bacana. E ela fala que o terapeuta que falou isso na palestra explicou claramente a trajetória da doença. Ou seja, em primeiro lugar, o rompimento que o doente faz é com sua fé. Em seguida, a doença vai atingindo gradativamente o setor mental. Provavelmente aí vai se processando a inversão de valores e outros aspectos pelos quais ela já abordou nesse livro aqui, né? E finalmente ela atinge a parte física do indivíduo, instala-se a dependência orgânica, a mesma que provoca crises de abstinência e deixa o dependente com sequelas muitas vezes irreversíveis. E aí, no quadro 2, que eu acabei de falar, do processo inverso, que é o da recuperação, ele toma justamente o sentido inverso da doença. Ao manter-se abstêmio, num primeiro momento, o doente está buscando uma recuperação. Em primeiro lugar, física. É nesse começo que aparecem as crises de abstinência, e é nessa hora que se torna mais difícil estacionar o consumo. Em segundo lugar, se segue a recuperação do ponto de vista mental, onde se começa a conseguir uma autoavaliação que muitas vezes é seguida por uma reafirmação de que o procedimento e a vida da ativa estavam completamente errados. E por último, é importantíssimo que consigamos reestabelecer nossa fé. Somente acreditando em um poder superior a nós mesmos, poderemos reunir forças para superar todos os obstáculos de vida que nossa mente passa a perceber. Nos momentos que seguem, já munidos de fé, dispostas a trabalhar com a mente aberta, de forma corajosa e sem necessidade orgânica da droga, é chegada a hora de recomeçar, todos os dias. A cada manhã renovar o compromisso consigo mesmo e permanecer abstêmio mais aquele dia. A cada noite agradecer pelo dia que está terminando e que foi um dia vitorioso, pois a pessoa não usou droga ou não bebeu naquele dia. É um programa muito interessante porque ele tira aquele peso que a palavra para sempre deixa em qualquer pessoa, principalmente os dependentes químicos e alcoólicos. Pra sempre não fale pra sempre, você nunca mais vai beber. Ai. Pra sempre é muito tempo. Nossa, pra sempre é muito tempo. Todo mundo é muita gente. Enfim, né? Esses jargões que são utilizados aí na sociedade, pra sempre, nunca mais vou beber. Isso aí é muito problemático pro dependente. Pra mim, por exemplo, me irrita. Se falar que eu nunca mais vou beber, eu saio daqui e corro beber. Eu também, eu acho que só pra teimar. Só pra teimar. O nego fala, Marcão, você nunca mais vai beber. Ele é obrigado, hein? Pronto. Já vou tomar uma só pra provar pro cara que ele tá errado. E aí eu me lasco. Quem falou que nunca mais? Tá vendo? Ó como eu sou foda. É só por hoje. É só por hoje, é mais fácil. Eu tenho uma certeza hoje. Hoje eu não vou beber, cara. Nem eu. Pronto, fechou. Amanhã a gente renova isso aí. Amanhã renova. Beleza, Andrezão? Show de bola, cara. Você tem alguma musiquinha separada aí, André? Mas é claro que sim. Então beleza. Outra música que se chama Esperança, do Neivan Soria. A gente podia fazer um dia um programa assim, hein? Com os mesmos nomes. Que legal. Essa música eu tava garimpando lá pra fazer o Trilha Noturna, que é o programa que eu faço aos sábados, e achei essa. E é legal, cara. Legal. Esperança, Neivan Soria, programa Trilha Noturna. Trilha Noturna não. Foi Trilha. Independência. Que também é sensacional o Trilha Noturna. Mas sabe que ontem, o que eu fiz ontem? Na hora de começar o Trilha Noturna ontem... Você falou Independência. Não, eu acostumado a chegar aqui com você, eu ligo o primeiro microfone e o terceiro. E o Bruno senta no segundo microfone pra fazer o programa comigo. E eu liguei o primeiro e o terceiro e não saía a voz dele. Falei, peraí que nós já resolve. Aí eu olhei na mesa aqui e falei, liguei o microfone do Marcão pro programa de domingo. Aí, você já tava adiantado na história. Mano, programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem. Isso aí. Voltamos com o programa Independência.
A voz da recuperação. Tamo junto, André. E o Dona Araci ligou aqui pra gente, falou que todo domingo tá acompanhando a gente. Um beijão, Dona Araci. Obrigado, Dona Araci. Muito bem. A Nilce também tá lá em Ilha Comprida e tá ouvindo a gente pelo aplicativo da Rádio FM, da Rádio Alternativa. Ô, louco, que da hora. Obrigado, beijão, Nilce. E o Borracha não me responde, cara. Esse traste. Respondeu. Legal. André, oi. Eu vou trazer uma novidade aqui pro programa Independência, que eu tô com que medo. Todas as reflexões diárias das Irmandades. Oh, que legal. E a gente nunca faz as reflexões aqui, porque eu deixo lá em casa. Hoje eu trouxe as 3 que eu tenho aqui e eu vou ler uma em cada bloco. Pau na máquina. Dia 9 de fevereiro, alcançando o lado espiritual. Esse é o livro Reflexões Diárias de Alcoólicos Anônimos. Quantas vezes sentamos em reuniões de AA e ouvimos o orador declarar, abre aspas, porém, ainda não alcancei o lado espiritual. Antes desta declaração, ele descreveu o milagre da transformação que ocorreu com ele. Não somente sua libertação do álcool, mas também uma completa mudança em sua atitude perante a vida e como vivê-la. É aparente que, para quase todos os demais, que ele recebeu uma grande dádiva, exceto que ele parece não se aperceber disso ainda. Nós sabemos muito bem que este questionamento individual, no prazo de 6 meses ou 1 ano, nos dirá que ele encontrou a fé em Deus. Esse é um trecho que está no livro Linguagem do Coração, oficial de AA. Esse livro de reflexões é sempre um trecho que é um recorte de algum texto dos livros oficiais de Alcoólicos Anônimos e depois uma experiência pessoal de um membro que comenta a respeito, né? Então a parte agora do comentário de algum membro. Uma experiência espiritual pode ser a realização de uma vida que no passado parecia vazia e desprovida de significado, e agora é alegre e plena. Hoje, na minha vida, a prece e a meditação diárias, justamente com a vivência dos 12 passos, trouxe-me uma paz interior e um sentimento de pertencer que faltava quando eu estava bebendo. Muito bom. Bem. Chique. Daqui a pouco a companheira Bárbara está chegando aqui para falar sobre a reunião do Propósito Feminino. Por um acaso mandei uma mensagenzinha para lembrar ela, porque ela é meio avoadinha, né? Boa! Ainda bem que a Bárbara vai estar aqui conosco novamente. Seja bem-vinda, companheira. Daqui a pouco ela está aqui. Vocês repararam que esse trecho essa página de reflexões diárias do dia 9 de fevereiro seguiu um pouco do sugerido a respeito do segundo passo. Aqui nessa reflexão diária de AA, eles fazem com esse formato. Cada mês eles fazem reflexões a respeito de um passo. Janeiro, primeiro passo. Fevereiro, segundo passo. Estamos no mês de fevereiro, fala-se um pouco sobre o segundo passo. Para quem não é da Irmandade, não conhece ainda, eu vou ler aqui o enunciado do segundo passo de Alcoólicos Anônimos. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então, o segundo passo, dentro da compreensão, da minha compreensão dos 12 passos, né? Primeiro, segundo e terceiro passo, que são os passos básicos do programa, o aspecto físico no primeiro passo, o aspecto mental no segundo passo e o aspecto espiritual no terceiro passo, que é o tripé aonde se baseia a doença do alcoolismo. Eu vejo pelo menos dessa forma. Então, aqui quando eu falo de sanidade, está falando do aspecto mental realmente, né? Só que tem um pouquinho de um aspecto espiritual, mas muitos companheiros fazem uma ênfase muito grande nesse negócio de viemos a acreditar que um poder maior, né? E se esquece que a gente está falando aqui de loucura, né? Que a gente tem que voltar a pensar como nós mesmos, né? Voltar à sanidade significa muito mais o aspecto mental do que o espiritual. O espiritual vai vir, de fato, no terceiro passo, né? Só que se viemos acreditar, deu tanto pano para manga, que hoje, inclusive, trouxeram um livro novo lá,
que na verdade não é novo, mas é um livro recém-comprado lá na Irmandade, que é o livro Viemos Acreditar. Olha quanto pano que deu, só essa frasezinha do segundo passo virou um livro inteiro à parte, né? Que é espetacular. Que é sensacional, sensacional. O livro Viemos Acreditar, quando eu cheguei, eu devorei esse livro. Eu li umas 3 vezes seguidas para eu tentar entender ele, que tem a ver um pouco com a minha digamos assim, rebeldia, que eu tinha feito não tinha feito as pazes com Deus ainda quando eu cheguei, né? Demorei também para fazer as pazes com esse poder superior que eu acredito hoje, só que esse livro Viemos Acreditar me ajudou bastante nesse sentido, e foi justamente o contrário do que eu imaginava. Ele tirou o componente daquele Deus punitivo que eu tinha, sabe? Ele falou, não importa o que, você tem que acreditar, mas é do seu jeito, Marcão. Você não precisa acreditar no Deus de ninguém. Conheça o seu, descubra o seu, né? Então o conceito de Deus é uma coisa muito pessoal, né? Ele pode ser único, como apregou algumas religiões aí, porém ele é individual. Isso é interessante, pelo menos na visão dos 12 passos, ele é um poder superior individualizado. Você acredita no poder superior que lhe cabe melhor, tanto que se fala bastante nos passos aqui, né? Esse poder superior, da forma em que o concebíamos, né? Sempre da forma em que o concebíamos significa isso. Você tem liberdade total. Então, Alcoólicos Anônimos abraça qualquer tipo de crença ou a inexistência de crenças. Isso aí. Maravilha. Muito bom. Não é qualquer irmandade, organização, instituição que tem essa mente aberta, né? Liberdade laica de verdade, né? Você viu? Nego. E espetacular. Muito bem, mais alguma consideração? Eu posso tacar a música? Taca a música de nós, mano. Tocar aquela banda que faz tempo que não toca aqui. Rosa de Saron. Não, essa faz tempo, Mato Seco. Mato Seco. Caminho da Luz. Beleza, nego. Cá estamos de volta. Estamos aqui só aguardando a companheira Bárbara chegar para falar do propósito feminino. Vou atender o telefone, Marcão. Toca o programa aí. Eu vou ler agora a reflexão diária, que é um livro chamado Só por Hoje, da Irmandade de NA, Narcóticos Anônimos. Esse livro é simplesmente a Bíblia, sem botar um componente espiritual, religioso, mas é a Bíblia diária que um adicto precisa ter na sua casa. Se você é adicto e pertence às Irmandades e não tem o Só por Hoje em casa, amigo, você está dando uma falha grande. Primeiro porque uma das maneiras de fontes de renda da Irmandade de NA é a venda de literatura, né? Então, só por você ser membro e não ter esse livro, você está falhando com essa cidade, quer dizer, com essa sociedade, quer dizer, com essa Irmandade. Como diria o Arqueiro Verde, você falhou com essa Irmandade. Então, todo membro de NA deveria comprar esse livro Só por Hoje, que são as reflexões diárias. E o dia 9 de fevereiro está muito bacana, fala sobre autoaceitação. Quando nós nos aceitamos, podemos aceitar os outros em nossas vidas incondicionalmente, provavelmente pela primeira vez. Esse é um texto que está no folheto IP número 19 de autoaceitação. Desde nossas primeiras recordações, muitos de nós nunca se sentiram pertencendo. Não importava o tamanho da aglomeração, sempre nos sentíamos à parte da multidão. Para nós era difícil encaixar-nos. No fundo, acreditávamos que se realmente deixássemos os outros conhecer-nos, eles nos rejeitariam. Talvez nossa adicção tenha começado a germinar nesse clima de egocentrismo. Muitos de nós esconderam a dor de nossa alienação com uma atitude de desafio. De fato, dissemos para o mundo: vocês não precisam de mim. Bem, eu também não preciso de nenhum de vocês. Eu tenho minhas drogas e posso tomar conta de mim mesmo. Quanto mais nossa adicção progredia, mais altas eram as paredes que construíamos ao nosso redor. Essas paredes começaram a cair à medida que encontramos a aceitação dos outros adictos em recuperação.
Com esta aceitação dos outros, começamos a aprender o importante princípio da autoaceitação. E quando começamos a aceitar a nós mesmos, podemos permitir que outros tomem parte de nossas vidas, sem medo de rejeição. Só por hoje, eu sou aceito em NA e me encaixo. Hoje é seguro começar a deixar que outros entrem em minha vida. Bacana, esse é o livro que também é conhecido lá, o apelido carinhoso desse livro dentro da Irmandade de NA é 365. É uma reflexão por dia do ano. Legal, muito bom. Bacana. Recebeu uma ilustração aí? São bacanas demais, né, cara? Muito boas. Eu recebi o Cláudio. Claudão. Pediu Guns N' Roses, aposto. Pediu, cara, patience. Pediu uma coisa que eu não tenho. Patience. Paciência? É. Mas você vai adquirindo dia de cada vez, só por hoje, companheiro. Toco já? Pode tocar Patience pro nosso amigo Cláudio. Abraço, Cláudio. Falou que o programa tá muito bom, que ele tá lá na audiência, pediu pra gente mandar um abração pra ele. Um abraço aí, Cláudio, pra você, pra toda a sua família. Cláudio que é suspeito de falar que o programa tá bom, porque ele escuta todo domingo. Ele já é fã, não pode. Obrigado, mas Cláudio. Eu acredito. Valeu, Claudião. Vamos ouvir Patience, do Guns N' Roses, que traduzindo é paciência. Paciência, é o que todos nós precisamos. Depois a gente toca Paciência do Lenine, já que estamos tocando música. Legal, boa. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio Web Alternativa. Muito bem. Voltamos com o programa Independência. Atendemos o pedido aí do Cláudio. A gente ouviu Patience do Guns N' Roses. Paciência é uma coisa que eu não tenho, mas logo vou ter. Faz que nem eu, cara. Pede pra Deus paciência. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar pessoas complicadas pra conviver com você, pra você desenvolver a sua paciência. Eu não peço mais paciência, porque cada vez que eu peço, vem uma pior que a outra na minha vida. Essas 2 horas de domingo aqui no programa Independência já é um teste de paciência. É o cara, mano. Brincadeira, Marcão, você não é tão chato assim. E nós recebemos aqui a nossa companheira Bárbara, que nos primórdios lá do programa Independência era presença frequente. É verdade. Seja bem-vindo, companheira Bárbara. Bem-vinda. Muito obrigada, Marcão. Bom recebê-la. Muito obrigada, André. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pela frequência aí. Tamo junto. Companheira Bárbara é uma das frequentadoras e servidoras do Propósito Feminino, que é uma reunião especial que ela vai falar bastante a respeito aqui de Alcoólicos Anônimos do Grupo Capivari. É isso mesmo, né, Bárbara? É isso aí. As nossas reuniões femininas, né, já fazem 2 anos que nós estamos com a reunião de Alcoólicos Anônimos, propósito feminino especialmente para as mulheres, né? Agora está sendo realizada sempre um sábado, o último sábado do mês, né? Dia 29 de fevereiro às 15 horas, então estão todas as mulheres convidadas, as alcoólicas e as não alcoólicas serão muito bem recebidas, podem ir conhecer, ver o que nós conversamos lá. É uma reunião tipo californiana, né? Colocamos as cadeiras em círculo. É uma reunião bem marcante, bem emocionante. Então, convido a todas as mulheres que estiverem nos ouvindo aí, os homens também que estão ouvindo, que conhecem, né? Que tem uma irmã, uma conhecida, uma vizinha, uma prima, uma amiga que está abusando, uma mãe, esposa principalmente, né? Se está abusando do álcool aí, se já está bebendo compulsivamente ou que já bebe de uma forma descontrolada, será muito bem-vinda, muito bem recebida nas nossas reuniões. Legal. Bárbara, é verdade que o alcoolismo feminino é diferente do alcoolismo masculino, e por quê? Sim, é muito diferente, né? Porque a mulher tem uma estrutura física, a mulher é menor, tem mais gordura no corpo, né? Então processa o álcool de forma diferente. Então as mulheres em geral, elas têm os órgãos internos menores do que dos homens, acaba sendo afetada de forma mais intensa, né? Entre 2002 e 2012, as taxas de dependência do álcool entre as mulheres aumentaram 84%, quase que dobraram, né? Nossa!
E uma em cada 10 mulheres, que desse estudo fala das americanas adultas, né, sofrerá de morte relacionada ao álcool. E de 2007 a 2017, as mortes relacionadas ao álcool entre mulheres aumentaram 67% contra 29% dos homens. Que coisa, hein, Bárbara? É um período de progressão radical em quase todas as áreas de nossa experiência coletiva, né? É um período de índices sem precedentes da dependência, juntamente com uma ambivalência quase grosseira em relação ao nosso relacionamento pessoal e social com o álcool. Que é um momento da história em que o futuro feminino, né, o vinho é rosa, as aulas de yoga servem cerveja, né, não todas, não estou generalizando, né, mas o número de mortes aumenta assustadoramente. Assim, é um momento da história em que nós mulheres precisamos encher a sala de alcoólicos anônimos, né. Nós temos uma linha de ajuda, né, que é o Amigo Anônimo. 75% das ligações dos pedidos de ajuda são de mulheres. Olha só. Onde estão essas mulheres, né? Morrendo nos seus lares. Morrendo escondida nas suas casas, que né? Que tristeza, hein? Isso daí é bem deprimente, sabendo que, assim, muitas mulheres não sabem que tem esse grupo de apoio, né? É ajuda mútua. Na verdade, nós lá, ninguém é especialista em nada, né? Nós somos mulheres alcoólicas que recebemos outras mulheres alcoólicas que precisam de ajuda. A gente chega, a gente nem sabe, você não sabe muito bem se é alcoólica ou não, vá procurar, vamos lá, né? Procure saber, vá fazer uma visita simplesmente para conhecer. Lá ninguém não paga taxa, não tem que fazer inscrição, é gratuito. Lembrando que não precisa estar no estado de beber e cair na rua, né? Se a mulher achar que a bebida está atrapalhando a vida dela de alguma forma, se está bebendo demais. Se já está sendo apelidada de alcoólatra. Sim, tem algumas coisas. Não precisa esperar cair na rua, capotar um carro. Não, nem mudança de personalidade muito brusca, né? Alguns anos atrás, eu tenho uma história de 20 anos de alcoolismo ativo, né? Uns 10 anos, 15 anos atrás, um amigo na faculdade me falou: nossa, parece que quando você bebe, você se transforma, né? Isso aí já é uma dica, né? É uma dica, só que assim, tem a negação, né? Eu, principalmente na época, fiquei muito brava com ele, fiquei sem falar com ele alguns meses, porque eu achei que aquilo era o meu modo de ser, né? Não tinha nada de diferente naquilo, que era alguma coisa que, tipo, ele não gostava de mim, algo que fosse machismo, né? Aí, quando eu os anos foram passando, eu fui percebendo que a coisa estava ruim pro meu lado mesmo, estava bem complicado. Eu tinha um modo de beber que era, além de ser compulsivo, a minha personalidade se transformava completamente com 1, 2 cervejas já, não era... Ficava agressiva? Muito agressiva, muito gritava, falava alto. Eu sou uma pessoa tranquila, eu ficava muito, não só agressiva, mas agitada, isso. Entendi. A palavra é agitada e de uma forma que eu não me comporto normalmente, né? Então isso já era um indício. Só que há 15, 20 anos atrás eu não sabia que existia Alcoólicos Anônimos, que era gratuito, que dava essa ajuda, porque na minha vida foi transformador Alcoólicos Anônimos. Que funciona, né? Funciona de verdade. Eu era uma pessoa que eu achava que eu era uma pessoa baladeira, que eu gostava de festas. Nossa, mas isso que você falou é muito importante. Os amigos são um bom termômetro para a gente descobrir que a gente está com um problema com álcool. Se eu tivesse ouvido, porque as piadinhas, a zoeira, presta atenção que essas piadinhas aí, na verdade, eles têm um grande fundo de verdade. Se seu amigo tá falando, você não acha que você tá bebendo demais, Marcão? Pode acreditar que eles tinham razão. Né? E são os primeiros que a gente se afasta, né? Porque a gente não quer ouvir a verdade, não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Uma negação da realidade tremenda, né? É muito difícil a gente se deparar com a realidade. A gente já não sabe lidar com a realidade normalmente, né? E aí vai buscar o álcool, vai buscar drogas, enfim, né? No meu caso, álcool e drogas, mas o grupo está de portas abertas e realmente ajuda, realmente funciona. Para você, mulher que está nos ouvindo aí agora, se você tem um pinguinho de dúvida, dá uma passadinha lá na Rua André de Melo, 286, vai nos conhecer, simplesmente só fazer uma visita. Ninguém vai perguntar se você é alcoólica, o que você foi fazer. Nós vamos lá, nós vamos te acolher de braços abertos, sempre tem um chazinho, um cafezinho, um suquinho, né? Sábado, dia 29 de fevereiro. Sábado, 29 de fevereiro, às 15 horas, tá? Então, maravilha! Todo último sábado do mês, nós estamos lá do lado do Zacar, estamos esperando com as portas abertas, tá? Legal. Legal, Bárbara.
Engraçado que a Bárbara falou de uns números impressionantes do aumento, né, das mortes das mulheres em decorrência do alcoolismo e do aumento dos índices de dependência das mulheres, né? Infelizmente no Brasil nós não temos muitas estatísticas, sim, mas a gente pode usar sim as estatísticas americanas, porque a nossa sociedade é muito semelhante, né? Muito similar à sociedade americana. Então, se está esse aumento lá nos Estados Unidos, você pode acreditar que aqui está até mais, viu? É porque o brasileiro é um pouco mais festivo, né? Mais beberrão, né? Então, mas o que eu acho interessante, estranho na verdade, é que nesse mesmo período de 2007 a 2017, se a gente reparar historicamente, a mulher começou a se empoderar muito mais, em todos os sentidos. O movimento feminino pegou muito mais força nesses últimos 10 anos. Eu vejo isso, até na minha faculdade, eu vejo esse empoderamento e eu tenho orgulho dessas mulheres que estão se empoderando e estão gritando pelos seus direitos, e estão pedindo igualdade de salário, igualdade de direitos, igualdades em todas as igualdades, que elas são responsáveis pelo seu próprio corpo, né? Sim. Enfim, vários movimentos muito bacanas em relação ao feminismo e ao empoderamento feminino. E ao mesmo tempo um aumento no alcoolismo, nessa mesma categoria. Então parece uma contradição, mas moças, mulheres, meninas, por favor, vamos nos empoderar com sobriedade. Sim. Pô, porque não adianta você ir numa passeata e fazer aquela mãozinha fechada assim, né? Vocês não estão vendo, ouvintes, mas os companheiros aqui estão vendo? É um punho fechado, que é o símbolo do feminismo, e elas vão na rua e elas lutam pelos direitos, aliás, muito mais do que os homens, e, no entanto, depois vai tomar uma para comemorar e acaba botando o pé pelas mãos, porque o empoderamento vai por água abaixo, vai pro ralo, na minha opinião, porque se a pessoa tem problema com álcool, não vai dar certo essa comemoração. Inclusive essa questão, né, da mulher sair para trabalhar e ainda ter dupla jornada, às vezes chega em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar de todos os afazeres domésticos, né? Inclusive isso é uma sobrecarga, né? As mulheres, a mulher bebedora, quer seja a base do lar, quer trabalhe profissionalmente, ela vive em contínuo estresse e angústia. Muitas vezes bebe sozinha, não conta seu problema para ninguém, o que dificulta receber o apoio familiar, né? Que normalmente é dedicado ao homem na mesma situação. Então a gente percebe que isso realmente atinge as mulheres e que não tem que ter vergonha, né? A gente não tem vergonha. Às vezes a mulher começa a beber em casa e, assim como eu, né? Depois eu acabei bebendo num bar. Então, muitas vezes eu era uma única mulher dentro de um bar cheio de homens. E assim, se eu não tinha vergonha de estar nesse boteco, às vezes um boteco bem fedido e sujo, dentro do AA, sinceramente, eu tô no céu. Os companheiros são muito respeitosos. Quando eu comecei a frequentar o Alcoólicos Anônimos, ainda não tinha aqui em Capivari a reunião de propósito feminino. Eu fui muito bem acolhida por todos os companheiros. Nunca recebi nenhum tipo de cantadinha, nenhum tipo de brincadeirinha, nenhuma bobeirinha maliciosa, né? Fui muito bem recebida. Porém, há necessidade de falarmos de TPM, menstruação, gravidez precoce, abuso, coisas que normalmente a mulher fica tímida de falar numa reunião que é mista, né? Na reunião feminina a gente pode rasgar o coração, abrir, né? Soltar o verbo, chorar, falar, rir. Legal. Então, assim, é um apoio mútuo que a gente recebe aí. Legal. Eu ia justamente perguntar isso para você, Bárbara, que a AA é uma irmandade formada por homens e mulheres, né? Ia perguntar como foi a chegada sua ali nas reuniões mistas, mas você já respondeu. E o propósito feminino é uma reunião exclusiva para mulheres, né? Não é um grupo de AA à parte, né? Não. E você tem uma estimativa de quantas reuniões de propósito feminino tem hoje no Brasil ou não? Olha, tem várias. Na verdade, a última vez que eu vi, tinha 87 grupos de mulheres de Alcoólicos Anônimos que são composição só de mulheres, né? São os grupos de minorias, que está inclusive previsto no Estatuto do Alcoólicos Anônimos, são as minorias, né? Aqui em Capivari nós temos de mulheres, em São Paulo tem GLBT, tem outros grupos, né? Que são de minorias. Então, inclusive
deve ter, eu não vou te saber falar exatamente, mas eu acredito que são por volta de 87, quase 90 grupos espalhados pelo Brasil todo, né? Que legal. Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos, como a gente estava falando, o AA é uma presença muito marcante, né? Sim. Inclusive nas últimas séries que eu estava assistindo aí, nesses seriados aí, quase todos que eu assisto tem alguma coisa, alguma referência a Alcoólicos Anônimos. Tem algum personagem alcoólico, tem alguma reunião de Alcoólicos Anônimos, tem alguém que frequenta Alcoólicos Anônimos. Então, assim, o AA nos Estados Unidos é bem forte, né? É bem interessante isso. E no Brasil nós estamos fazendo também história, né? Com certeza. Uma das séries é a Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy, é muito legal. O pessoal alcoólico lá e recai, e quando teve volta. Super legal, muito bacana. É bem interessante, eu até estava comentando aqui com o André, né? Que tem um episódio de Grey's Anatomy que o Dr. Weber, que é o chefe do hospital, ele descobre que tem um bar que troca as fichas da sobriedade que nós temos por doses de álcool. E aí ele já está um pouco... Porque nós falamos da sobriedade emocional e a sobriedade que é física, né? Ele está só sóbrio fisicamente, então ele está sem beber, mas sem frequentar uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Aí ele vai nesse bar aí, pede, sei lá, entrega 8 fichas, pega 8 doses, e aí ele fica tão furioso com a ideia de flertar com a ideia de beber, pega um taco de beisebol e quebra o boteco inteiro. Assim, é uma cena muito marcante. Quem não assistiu, quem é fã de seriados aí, eu super recomendo aí. Tem uma comédia da Netflix chamada Grace Frank, muito legal também, e o filho da Frank lá, ele também é de AA, tava falando bastante de AA. Aliás, tá sendo uma coisa recorrente nas séries americanas falar sobre Alcoólicos Anônimos. Sim, muito bacana. sim. Muito bem, vamos ouvir uma música, a gente volta a bater papo com a Bárbara. Vai ficar aí mais uns 10 minutos, Bárbara? Vou sim. Você sabe que a Bárbara falou aí dos afazeres da mulher, da jornada dupla, para trazer ela aqui hoje. Foi uma negociação muito dificultosa, sabe? Teve que pegar até um alvará. Não, mas não precisa ficar o programa inteiro, meia horinha que você vai lá. Não, negociou, hein? Vou consultar a minha agenda ali e respondo para você. Olha, eu vou ser bem sincera. Ainda bem que deu certo. Depois que eu parei de beber, eu descobri que tem tantas coisas interessantes para fazer que a minha vida é tão repleta. Turbilhão que eu nem lembro mais que eu era alcoólica. Então, eu gosto muito da minha vida sóbria, é apaixonante. Sinceramente, você que está me ouvindo, se dê essa chance de viver de uma maneira diferente, de maneira sóbria. É muito, muito, muito gostoso mesmo. Valeu. Mas é gostoso vir participar do programa Independência. Legal, eu gosto também. Volto mais vezes. Faz parte do turbilhão. A gente vai ouvir uma musiquinha, a gente volta já ao programa Independência. A voz da recuperação. Esse dia pesou dentro de mim. Ouvi saindo de meus lábios palavras que jamais teria dito. Eu as senti desde o mais profundo de minha alma e de meu coração. Disse: Deus, por favor, ajuda-me, ensina-me o caminho a seguir. Diga-me o que fazer. Prometo que se mostrares o caminho a seguir, mesmo sem saber, eu vou segui-lo. Ao terminar essa minha conversa com Deus, senti que um grande peso tinha saído de meus ombros. Desta vez, sem saber, eu lhe havia falado com humildade. E Deus me escutou. 3 semanas depois, ingressei num grupo de Alcoólicos Anônimos e abracei o programa de 12 Passos e 12 Tradições. A princípio, eu não sabia por que assistia às reuniões. Porém, o tempo tem passado e hoje eu sei que sou alcoólica, que pratico o programa de Alcoólicos Anônimos para manter-me sem beber um dia de cada vez. E também para melhorar minha vida que entreguei nas mãos de Deus. Tenho compreendido que ninguém é culpado pelas situações pelas quais passei. Hoje valorizo minha vida, tenho paz e serenidade. Alcoólicos Anônimos têm me ensinado a ter fé num poder superior que hoje concebo como um Deus amoroso. São passados 2 anos e meio desde que ingressei em Alcoólicos Anônimos. Sei que, se quiser conservar minha sobriedade, tenho que manter-me praticando os 12 passos, trabalhando todos os dias, os 12 passos e as 12 tradições que recebi de Alcoólicos Anônimos pela graça de Deus. GG.
Aqui ela fala bastante de Deus, mas a gente, no grupo de Alcoólicos Anônimos, muitas pessoas chegam completamente sem fé em nada. Então, assim, não tem religião, né? Eu acredito que o Marcão e o André já tenha falado aqui várias vezes. Não é necessário que se tenha nenhuma religião. Lá nós não discutimos religião, política, futebol, nenhum assunto que seja controverso. Lá nós vamos para nos recuperar do nosso alcoolismo, né? Do nosso beber desenfreado. Do nosso modo compulsivo de viver, né? Porque esse comportamento compulsivo, ele se manifesta em diversas áreas da nossa vida, né? Às vezes não é somente no alcoolismo, né? Às vezes pode ser no trabalhar, no, sei lá, falar. Tem muitas formas que ele pode se manifestar. E no comer, no jogar, sexo. Tem muitas formas que esse modo compulsivo de viver, ele afeta as pessoas que têm a doença do alcoolismo, né? Nós sabemos que assim como quem nasce com diabetes ou tem uma doença como um câncer ou qualquer outra doença assim, que nós nascemos alcoólicos, ninguém tem culpa de nascer alcoólico, nós temos responsabilidade de cuidar da nossa saúde, da nossa vida, né? E o alcoolismo, na verdade, quem é alcoólico tem uma substância que se chama tetrahidroisoquinolina no corpo, que é THQ. Ela não, na verdade, essa substância não tem no corpo das pessoas que não são alcoólicos. Só das pessoas que são alcoólicas possuem essa substância. É uma substância que está no fígado e ela é liberada para o cérebro na primeira vez que a pessoa toma um porre, toma um gole de álcool, né? Quando toma o primeiro carimbo A na testa. Na verdade, a pessoa, quando ela toma o primeiro gole dela, ela já percebe, o corpo já processa de uma forma diferente, que é bem, assim, a pessoa sente que é gostoso, né? Não sente não sente a ressaca como as pessoas normais, né? Os normóticos, como diz meu amigo Marcão. As pessoas que bebem e têm uma ressaca no dia seguinte, provavelmente ficarão sem beber durante muito tempo, porque vão sentir aquele mal-estar tremendo. O alcoólico não. Ele sente uma ressaca. Processa tudo aquilo ali rapidão. Processa de uma forma diferente, mais tranquila. O negócio é ruim, claro que é. Não vou falar que tá tudo certo, né? Dá uma dor de cabeça leve, só que a ressaca passa mais rápido, né? E aí a gente acha que sente a necessidade de beber novamente mais rápido também, né? E aí é isso que vai levando a gente pro fundo do poço, cada vez mais. Me identifico. E outra característica é ser mais forte do que os normóticos na bebida. Eu ficava me gabando lá que eu tomava 1 litro de alguma coisa quente lá e o cara tomava duas cervejinhas e tava mal. E eu, como eu sou forte. Batia no peito, assim, que nem o gorila. Pelo amor. Vendo a Bárbara falar aqui, eu acho que nós dois estamos dispensados do programa Independência. A partir da semana que vem assume a Bárbara. Eu concordo com isso, cara. Essa coisa Zé Luiz, vamos botar uma nova locutora aqui no programa Independência. Eu e Marco Melo saímos de férias a partir da semana que vem e vocês ficam aí com a Bárbara no programa Independência. Essa historinha que o Marcão contou aqui é bem verdade. Eu, como mulher, assim, no começo, eu achava... Se gabava. Eu me gabava muito, porque eu olhava assim do lado, os tiozinhos bêbados já tava caindo de bêbado e eu tava firme e forte ainda. Falava, nossa, bebo mais do que muito homem, né? Sou mais macho do que muito homem. Nossa, que mulher maravilha, né? Se achava a Mulher Maravilha. Não tava vendo a xirra do boteco. Não tava vendo a vergonha que tava passando, né? A xirra do boteco foi legal. A Bárbara falou aí sobre espiritualidade, sobre Deus, né? E eu achei interessante aqui, a Laura Maffei, daquele livro No Fundo do Poço, ela estava falando, eu separei um parágrafo aqui muito interessante de quando ela rompeu com a religião de escolha dela em função do alcoolismo e da drogadição dela. Olha só, quando comecei a me drogar, fosse a droga lícita ou não, alguns vínculos com a religiosidade foram sendo rompidos. Talvez pelo próprio fato de ter consciência de que qualquer tipo de abuso seria o que me ensinaram como pecado. Daí então a necessidade de rompimento com a religião, de forma tal
que eu não me sentisse no risco de ser castigada pelas minhas atitudes. Uma vez rompendo lentamente esses vínculos, primeiro mentalmente, segue-se o afastamento físico propriamente dito, ou seja, a interrupção da frequência à igreja. A essa altura do campeonato, tornou-se também mais fácil debochar, criticar e condenar o comportamento religioso das demais pessoas. Quando me colocava à parte de tudo aquilo, eu me sentia no direito de justificar meu afastamento, defendendo falsas justificativas para meu comportamento. Rompia, naquele momento, o meu vínculo com a instituição igreja, mas sentia uma dificuldade muito grande de romper com minha fé. Ainda adolescente, eu defendia veementemente o Deus que eu julgava acreditar. Um Deus que eu pregava nas mesas de bares, nas favelas, às vezes até durante momentos em que eu estava me drogando, mas que tomava cuidado para não feri-lo, defendendo-o e atribuindo a própria existência da vida e da natureza a ele. É interessante, Bárbara, eu sei que você tem uma religião, mas naquele período que do seu alcoolismo ativo, você conseguia frequentar a religião sua? Olha, eu tenho minha religião de escolha, né? E a gente nem fala qual é o nome da religião de escolha, né, dentro dos grupos de Alcoólicos Anônimos, para não induzir, nem para não criar controvérsia, né, também. Mas, assim, eu tinha uma relação de amor e ódio com Deus nessa época, né? Porque eu achava que, primeiro, no final do meu alcoolismo, eu achava que eu não merecia passar por aquilo, né? Aí, quando eu tava de ressaca, eu pedia, pelo amor de Deus, sare, me cure logo, porque eu prometo não beber mais. À noite eu já voltava, isso era de manhã, à noite, à tardezinha eu já tava bebendo de novo, né? Mas eu acabei indo algumas vezes alcoolizada, algumas vezes drogada na minha religião de escolha, o que é uma lástima, uma vergonha, na verdade, mas eu tô assumindo aqui pra vocês pela primeira vez. Que coisa, ó. Mas eu ia assim mesmo, e é lógico que menos, né, não deixava de ir, mas eu tinha um sério problema, assim, com essa questão. Como eu não conseguia passar nenhum dia sem beber e sem usar drogas, eu acabava indo... Adaptando, né? O dia que eu não usava muita droga e não bebia muito, eu conseguia ir, assim, no final do meu alcoolismo ativo, porque foram 20 anos, né? Então, assim, eu passava dias e noites bêbada e usando droga. Então, não tinha muita opção, né? Eu fiquei um tempo sem frequentar, um pouquinho de tempo só, mas a maior parte do tempo eu ia assim, ia bêbada e alcoolizada. Bêbada, alcoolizada e drogada, infelizmente. Experiência pessoal de uma alcoólica, né? E com a religião dela. Bacana. Hoje em dia em recuperação, né? Uma alcoólica recuperação e feliz, né? Porque antes eu achava que felicidade era estar em outros lugares, né? Felicidade era tomar uma dose, felicidade era dar um trago. Mas hoje eu sei o que é felicidade de verdade. Eu me considero uma pessoa feliz. No bojo da felicidade, algumas dificuldades todos nós temos, né? Não promete nada pra ninguém, mas com certeza, como diz um companheiro nosso, não tô mais no inferno que eu tava, né? No céu, não sei se eu tô no céu, mas no inferno eu já não tô mais. Boa. E eu vou fazer um comentário aqui que eu já fiz em outros lugares, mas aqui não. O AA ele tem essas coisas porque a ativa da Bárbara coincidiu com a minha ativa, né? A mesma época, né? E eu odiava ela. E olha que pessoa bacana que ela é, né? Que pessoa incrível, né? Então. Como o Alcoólicos Anônimos lapida, né? Ele tira aquele véu do álcool que tapa todas as qualidades da pessoa, né? O álcool ofusca todas essas qualidades, né? Então, e é só Alcoólicos Anônimos mesmo O programa juntou dois inimigos de boteco dentro de uma sala de ar. E hoje eu tô aqui, né? Vendo, nossa, que bacana. Babando né? Que legal, né? Queria falar igual ela fala, né? Com toda esse conhecimento. Admiração. Que coisa, cara. Legal. Vamos ouvir uma música, a gente já volta já. Programa Independência. A voz da recuperação. E agora a Bárbara, Programa Independência. A voz da recuperação. Olha.
Voltamos. Cá estamos. Tá legal o bate-papo com a Bárbara aqui. Sensacional, Andrezão. Legal. A dona Vera, também conhecida como minha mãe, ligou aqui, falou que o programa tá espetacular. Mandou um beijo pra você, viu, Bárbara? Aliás, eu ia mandar um salve pra ela agora, mandar um beijão pra dona Verinha, que ela é uma grande apoiadora das nossas reuniões femininas. Durante mais de um ano, no começo das nossas reuniões femininas, ela esteve presente, uma fofa, querida. Legal. Graças à ajuda dela e de outras companheiras, nós estamos com o grupo de Alcoólicos Anônimos, reunião feminina, propósito feminino, graças a pessoas como a dona Verinha. Então eu queria dar um abraço, um beijo carinhoso, mandar para ela, querida do meu coração. Uma senhora, muito obrigada, viu, dona Vera? Beijão. Nossa, Rasgou a seda, mano. minha mãe tem uma fã, cara. Super fã. Tem dois, porque eu também sou. Aliás, já que estamos na sessão Foi de abraços e carteirinha. beijos. Sessão abraços e beijos, eu já ia esquecer do seu Noel. E aí ia tomar puxão de orelha. Porque não vamos ouvir o programa, porque não mandou um abraço pra mim. Seu Noel, um grande abraço pra você, meu companheiro, meu querido. Também conhecido como Belzinho da 15, ou então um atestadinho da Tereza, ligeirinho. Beijo no coração aí, seu Noel. Beijo da galera aqui. As histórias do seu Noel são impagáveis, né? Demais. A Tereza foi a santa da vida dele. Pois Muito bem. legal. Continue, Bárbara, o programa é seu, sinta-se em casa. Eu gostaria de ler só um trechinho mais aqui desse folhetinho do Alcoólicos Anônimos, Colcha de Retalhos. Esse é um folheto que fala bastante das experiências das mulheres alcoólicas e a sua nova vida em Alcoólicos Anônimos, tá? Então é um folhetinho bem bacana, tem vários depoimentos. Esse mesmo, ele vem assinado como anônima, né? Então gostaria de reforçar aqui, você moça, mulher, menina que está nos ouvindo, homem que conhece alguém que bebe de forma compulsiva ou um pouquinho diferente do normal, que o nosso programa de recuperação ele é anônimo. Apesar de estarmos numa cidade muito pequena como Capivari, ninguém sai de dentro da sala de Alcoólicos Anônimos falando que viu fulano, cicrano, bertrano, gente de quem. Então assim, lá dentro tem um anonimato garantido, tá? Você pode chegar, pode ir conhecer, não precisa se identificar se não quiser, não precisa se assumir como alcoólica da primeira vez que você vai, nem da segunda, pode ir bêbada se for o caso, pode ir com pouco tempo de sobriedade ou sem sobriedade, será bem acolhida de todas as formas, tá? Sigilo absoluto. Absoluto, tranquilo, pode ir lá, isso, e essa é uma tradição, inclusive, da nossa Irmandade, para que a gente possa mesmo falar, abrir o coração sem medo de ser feliz, e isso garante a nossa sobriedade. Eu sou prova viva disso, porque eu frequento a sala de Alcoólicos Anônimos há 5 anos, ninguém nunca me falou no meu ambiente profissional a respeito disso, então assim, é algo bem sigiloso, bem tranquilo, anonimato tranquilo, tá? Eu queria ler um trechinho só aqui desse depoimento que está assinado como anônima, chama-se Estrelas Brilham Mais em Noite Escura. Comecei a beber aos 11 anos, tomava o restinho dos copos de meus tios, aos 12 já não conseguia fazer mais nada sem beber. Para aguentar ficar sentada na sala de aula, eu tinha de tomar 2 ou 3 doses pelo menos. Comecei a andar com a turma mais velha, que todos bebiam e usavam outra substância. Fui presa aos 13 anos, dei uma facada em um homem que me chamou de prostituta, porque eu não era e não queria que me chamassem do que eu não era. Alcoolismo é doença progressiva, comigo não foi diferente. Aos 13 anos já bebia diariamente. Só Deus sabe como consegui estudar. Meus pais não sabiam mais o que fazer comigo. Sou filha única e dava problemas demais. Minha mãe nem sei quantas vezes chorava perto de mim e pedia para não fazer aquilo com ela. E aí o depoimento continua, sabe? O que eu gostaria de frisar aqui para os pais, né, e familiares que estão nos ouvindo, que não achem engraçado e nem sociável e nem sem problemas dar um golinho de cerveja ou espuminha de cerveja para o seu filho, para sua filha, porque eu comecei a beber na minha família, dentro da minha família, e isso daí era assim, como em todas as outras famílias que eu percebo, das famílias que eu conheço, é normal o jovem, o adolescente beber um pouquinho de cerveja, beber junto com os pais, beber uma batidinha
doce, alguma coisa em casa, o que tem, né? Assim, entre aspas, as famílias, eu já vi muitas famílias falando sobre isso. Na verdade, tem sim, porque se sua filha for uma alcoólica, não vai ter nada hoje, amanhã, mas daqui a alguns anos vai ser a destruição da vida dela ou dele. Então, vamos nos conscientizar aí que esse beber dentro de casa, ele pode ser destrutivo para a pessoa que não sabe ser alcoólica. Então, é uma roleta russa. Se eu der um pouquinho de consentir esse tipo de comportamento dentro da minha casa, dentro dos lares que deveriam proteger e acolher as crianças, isso daí é praticamente um crime, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, prestar bastante atenção nisso, porque não é normal não, tá? É bem perigoso, é nocivo, na verdade, para as crianças e adolescentes. Que hoje nós estamos vendo aí uma explosão de bebidas de cores diferentes, de coisas diferentes. Bonitas, né? Bonitas, coloridas, que sai fogo, azul, verde, amarelo, né? Coisas que a gente não via muito na nossa época, né? Mesmo assim, a gente bebeu compulsivamente. Então, assim, a indústria do tabaco e do álcool, ela é extremamente poderosa. A gente não pode esquecer que isso, na verdade, faz parte do capitalismo selvagem, né? Para matar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, para não construir um futuro melhor, né? Um país mais justo, uma pessoa mais eticamente correta e decente. Então a gente precisa prestar muita atenção nos nossos pequenos comportamentos que às vezes a gente acha que é inofensivo, né? Eu concordo totalmente com a Bárbara e só acrescentando um dado estatístico, se você tem um filho, uma filha, e você acha que ela pode tomar um golinho de vinho que não vai fazer mal, aliás, né, tem até famílias italianas que botavam a chupeta do neném, mergulhava no vinho, só que assim, em cada 10 crianças, uma vai desenvolver o alcoolismo. Então basta a pessoa ter a propensão para a bebida que ele vai desenvolver o alcoolismo e vai fazer um estrago na vida da pessoa. Então essa chupetinha inocente, na verdade, não é tão inocente assim, pode acabar virando uma doença seríssima e com consequências às vezes até mortais, né? Então é muito perigoso aí você incentivar ou pelo menos permitir que um adolescente, um menor de idade, aliás, nem só menor de idade, mesmo se ele tiver 18 anos, a estatística está valendo para maior de idade, né? Para brancos, negros, vermelhos, amarelos, com bolinha preta, tanto faz. A doença é muito democrática, né? Pega em todo mundo. Sim. Exatamente. Essa história de que uma dose de vinho por dia faz bem, na verdade a Organização Mundial da Saúde já confirmou que é mito. Na verdade, o vinho dá câncer de esôfago, câncer de boca e câncer de estômago. Então, assim, você tomar uma dose de vinho por dia e achar que está fazendo bem para a sua saúde, na verdade não está. Você está cultivando um câncer que pode ser fatal. Então, se você quiser tomar uma dose de alguma coisa saudável, tome uma dose de suco de uva. Porque realmente existe uma substância na casca da uva que ela quebra os radicais livres. Sim, e tem um monte de antioxidantes. E tem várias vantagens para a saúde da pessoa. Sim. Só que aliado ao álcool do vinho acaba o que ajuda do outro lado prejudica, né? Então suco de uva sim, vinho não. Com álcool perde todo o benefício da uva e qualquer outro benefício que você teria ingerindo uma dose por dia de suco de uva, por exemplo, né? É isso aí. Beleza. Voltei. E aí, André? Estava no telefone aqui com o seu Irineu. Legal. O seu Irineu veio do sítio para cá, para morar aqui no perímetro urbano de Capivari. Opa. E ele estava contando, ele é catador de reciclagem, né? E foi assaltado, infelizmente, por um usuário de drogas há algum tempo atrás. Que dó. E o usuário, né, ele alegava que ele precisava do dinheiro porque ele precisava usar a droga, né? Que ele estava na fissura, né? Nossa. Triste, né? E ele mencionou que o programa, que a gente está de parabéns, né? Não é a gente, né, senhor Ineu? A gente só está dando de graça o que a gente recebeu de uma mensagem, né? Muito maior do que nós. Com certeza. Mas ele elogiou o programa, falou que é muito importante essa informação que a gente passa, né? Para as pessoas. E, infelizmente, ele foi vítima aí de uma pessoa doente, né? Sim. Não é um vagabundo, né? Não é um ladrão, é um marginalizado, né? Desprezado pela sociedade.
sociedade, pela família, né? É uma doença, né? Ele é vítima de uma doença, estigmatizado, né? Pela Com sociedade. certeza. Obrigada aí, seu Irineu, pela participação, viu? Continue nos ouvindo. Mas também sem querer passar a mão na cabeça de adicto que faz um absurdo desse, Sim. porque ele é vagabundo, sim. Ele se tornou vagabundo, né? Movido por uma doença, mas que não se faz isso, não se faz. Ele poderia não ter, ele poderia não ser vagabundo há um tempo atrás, né? Nesse momento, em situação de rua, Já lastimável, agora assaltando, ele virou já ladrão, né? Virou ladrão. Infelizmente, é uma pessoa de, né? Virou caso de polícia e é capaz de tomar um pau da polícia se acontecer de ser preso, vai ficar pequeno pra ele. Então, eu recomendo pra esse nosso amigo frequentar Narcóticos Anônimos, porque eu também já fui esse vagabundo e parei de sê-lo a partir dos 12 passos de A e de NA. Legal. Isso aí, é um programa de vida, né, Marcão? Esse cara vai morrer desse jeito. Vai. Se já não morreu, né? Vai saber. A gente já tocou a música Amardita com a Bárbara aqui? Com a Bárbara aqui, Eu não. acho que não, né? Então presta atenção nessa música, Bárbara, vê se você se identifica. Ele identifica. Fala o finzinho aí, a frase do final para fechar o bloco. Programa Independência. A voz da recuperação. Eu queria que ela falasse a frase inteira. Então fala tudo. Programa Independência, a voz da recuperação. Programa Independência, a voz da recuperação. Aí, agora eu já vou gravar. Vou fazer uma vinheta. Legal. Nossa, eu não gravei nada desde do intervalo pra cá. Ai, meu Deus. Bom. Nem a vinheta. Hoje eu sou uma mulher alcoólica em recuperação. De palavra. Então, de palavra. Então eu tenho falo e cumpro. Tá, daí dia 23 você vem pra participar Combinado. do programa todo. É isso aí. Legal. Fechou. Marco Melo fica com vocês aí no Tarde Sônicas até as 17 horas. Tamo não junto. saiam daí. Suas considerações aí, Marco Melo. Não, eu só queria fazer um esclarecimento, porque outro dia eu ouvi um sonso falar assim, dentro das irmandades, hein? Mas tem o mesmo número de homem e mulher na sociedade. Por que essas meninas falam que o grupo de feminino é pras minorias? Eu olhei pra cara do sonso, eu falei, filhão, quando se fala de minoria, os negros também são chamados de minoria, apesar deles terem mais de 50% da população, negros e pardos. Isso significa que a representatividade legal daquele grupo, que não precisa ser minoria numérica, a representatividade legal é uma minoria. Então, é só você olhar para o Congresso Nacional e ver quantos negros tem lá e quantas mulheres tem lá no Congresso. Tenho certeza que não dá nem 5%. E, no entanto, tem 50% de mulheres. Então, quando se fala de minorias raciais, minorias sexuais, né, de afetivas, e minorias, no caso da mulher, não significa número de pessoas, sua anta. Estamos falando de minorias de representatividade. E eu queria deixar um beijo, um abraço pra todo mundo. Desculpe aí o meu jeito meio agressivo de ser, mas ainda tem um pouco da chucrice do meu alcoolismo ativo, ainda tá ativo, mas na verdade eu tenho muito carinho por vocês, viu? Menos esse que perguntou essa chucrice aí. Tamo junto, abraço. Menos a chucrice que perguntou sobre as minorias. Menos por esse aí, o resto tá Esse tudo aí certo. também. Mora no meu coração. Muito bem. Então, obrigado, Bárbara, pela presença. Eu que agradeço o convite, a né? gente aguarda você aqui. Na verdade, a gente aguarda você aqui todo o programa que você quiser. Muito obrigada. E obrigado pela sintonia, pela audiência. Fiquem aí com o Marco Melo e Tarde Sônicas até às 17 horas. E a gente volta domingo que vem com o programa Independência. Legal. O programa Independência. A voz da recuperação. Aí, tchau. Garota, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!